Então, agora um bom dia oficialmente. Antes da gente iniciar a Meet, eu só vou avisar que, mesmo tendo escola como Júlio Teodorico, que tem apenas o... Bom dia, diretor Josmael, que tem apenas o ensino fundamental, a gente vai acabar falando um pouco do Enem também, né? Porque é algo que veio para ficar na educação, as mudanças que estão ocorrendo, tudo, então a gente acaba comentando, porque às vezes a escola não tem o ensino fundamental, mas o ensino médio, mas alguma pedagoga trabalha com o ensino médio também, já pega as informações. Eu vou começar a compartilhar o material, tá? Para a gente iniciar. Esperando o início. Carregando só um pouquinho. Uhum. Joia. Então, todos estão visualizando? Joinha? Perfeito? Então, vamos lá, né? Que a semana tá lotada. Então, só hoje a gente vai comentar rapidinho sobre frequência, BI aprendizagem, avaliação, prova Paraná, primeira edição, os ofícios 033, 040 e 041, LRCO, observações, cronograma de ações do Enem, ciclo de webs, ações da família na escola e alguns combinados. Tudo de forma objetiva, como eu procuro fazer sempre, tá? Porque é bastante coisa, as demandas na escola a gente sabe também como que funciona. Então, vamos lá. Frequência, né, na semana 18, 85,67%, né, na semana 19, também alguma diferença, mas aqui para vocês estarem comparando. E como perguntei, né, como é que está a frequência? Então, a gente comentou bastante nas escolas que eu tive presencialmente sobre as ações que estão sendo desenvolvidas, tudo, algumas ideias. A gente comentou até sobre uma ideia da Escola Espírito Santo, que ela está trabalhando só com recreio estendido, né, para os alunos, com a frequência diária, com a frequência semanal, com a frequência mensal, e para os alunos, daí não é o recreio, mas sim a questão do passeio que ela está organizando. Vou passar para vocês no WhatsApp depois uma sugestão também, e o layout do álbum de figurinhas da Copa, né, que está em alta. Sirlei Jagas já está iniciando essa ação, tudo, mas já veio de outros núcleos também o layout ali, para quem quiser estar implementando, vou estar passando para vocês. No BI aprendizagem, a preocupação é, no primeiro trimestre, a porcentagem de alunos que ficou abaixo, com notas abaixo do básico, tá? Então, se o ano terminasse hoje, qual seria a porcentagem de estudantes reprovados na minha escola? Quais componentes curriculares, turmas e estudantes demandam maior atenção nesse próximo trimestre? Quais ações pós-conselho foram definidas no conselho de classe? Mas aqui o importante também, que eu já tive conversa com uma escola, eu olhei de todas as escolas que eu acompanho, essa porcentagem de alunos abaixo do básico, aí fui lá na aba mapa, para verificar quais os componentes que são pontos de atenção. E teve uma escola minha que acabou chamando atenção pela porcentagem alta, era um determinado componente, tudo, mas eu sempre converso com a escola e reforço com vocês. Quando eu pego o BI, eu tenho um olhar, tá? A partir do momento que eu vou na escola, que eu converso com vocês, a gente passa a humanizar esse número, a entender. Ou a gente corre atrás, porque a equipe também não tinha se atentado para aquilo, ou a equipe me passa o que aconteceu.
No caso dessa escola, era um determinado componente, né, que era responsável ali por várias notas vermelhas, mas a diretora justificou. Nós já conversamos com esse professor, no período de pré-conselho, a gente estava acompanhando muito as aulas desse professor, o acompanhamento da hora atividade, a gente conseguiu reduzir bastante o que tinha de previsto para nota vermelha, e mesmo assim ficou. Mas a equipe está ciente e também do lado do professor. Ela falou, como a gente acompanhou o trabalho dele, a gente verificou que ele deu novas oportunidades, que ele fez recuperações, trabalhou de forma diferente nas aulas, e aquele resultado é o resultado mesmo que os alunos conseguiram, mas já foi acordado com esse professor que no próximo trimestre, agora no segundo, que é decisivo, essas notas vão ter uma diferença sim. Só que ele achou demais, pela quantidade de oportunidades que ele já tinha dado aos alunos, oportunizar novamente. Então, está aquele resultado, mas a equipe está acompanhando, está por dentro do que aconteceu. Não foi surpresa quando eu perguntei, né, para a equipe o que estava acontecendo. Então, é isso que a gente espera de vocês, que vocês estejam atentos a esses componentes, né, em que os alunos tiveram maior dificuldade, e quais foram os motivos, né? O professor oportunizou, foi questão de gestão de sala de aula, que às vezes o professor usa a nota, a prova, como uma forma de punição por uma dificuldade em gestão de sala de aula, mas que esses componentes estejam no radar de vocês, e até mesmo do acompanhamento de hora-atividade e observação de sala de aula. Então, nós temos várias orientações em relação à observação, né? A recomposição do sexto ano, como que está? Vocês já observaram? Está consolidada? Está fluindo? A recomposição da terceira série de matemática, quem tem o ensino médio, devido aos resultados da primeira avaliação diagnóstica. Mas agora a gente tem que ter um olhar também para o primeiro trimestre, o que aconteceu e quais os componentes são foco. E a gente sabe do trabalho que vocês desenvolvem, professores que foi necessário incluir no fluxo, né, por algumas dificuldades apresentadas, tudo, mas o importante é vocês estarem cientes, né, e por dentro do que levou a um resultado ali na escola em que foi mais expressivo em relação ao BI aprendizagem. Avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino-aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho, né? Então, nós tivemos período de avaliação diagnóstica, mas não dá para esquecer, né, todo o processo de uma avaliação contínua, formativa, não só a avaliação somativa, as provas que foram feitas, né? Então, está acompanhando esse processo aí com os professores, né? Organizar e compreender os dados educacionais, um trabalho que já começou no estudo e planejamento, veio agora, né, em relação à prova Paraná, identificar causas, padrões e descritores críticos. Aí vocês fizeram, delinearam ações, teve escolas que está fazendo um trabalho com os professores, no acompanhamento de hora-atividade, na análise desses dados. Teve a escola que repassou esses dados para os professores impressos, como já me passaram, que está em edital na sala dos professores ali. A única coisa que a gente pede, um cuidado, tá? Que só repassar para o professor mostrar ali, não significa que ele vá desenvolver um trabalho com os alunos, tudo. Então, ter esse acompanhamento. Teve escolas que definiu também em conselho de classe o trabalho com os descritores de menor acerto na semana. Então, é importante que vocês estejam atentos e trabalhem, né, com esses resultados, porque hoje nós estamos com resultados de prova Paraná, primeira avaliação diagnóstica e do fechamento do primeiro trimestre. E aí, sim, planejar intervenções pedagógicas baseadas em evidências. E nós já temos as evidências. Tudo que vocês têm de resultado, as notas do primeiro trimestre, as observações de sala de aula, né, o
os pré-conselhos, quem fez pré-conselho com os alunos também. Então, hoje a gente tem várias evidências para estar traçando ações aí para esse trimestre que já está acontecendo e que vocês já estão, né, realizando essas ações, como algumas escolas têm me relatado. Análise dos dados da prova Paraná e recomposição das aprendizagens. Antes de eu comentar alguma coisa aqui, já deixar ciente, a Eliana tinha perguntado, outras escolas perguntaram, a Nicolau também, teve oscilação, sim, nos resultados da prova Paraná, em momentos que as escolas não conseguiram acessar, tá? Mas era na plataforma mesmo lá, e eu conversei com a Charlotte, eles estavam verificando os ajustes, né? Então, importante verificar as turmas críticas, né? Por que turmas específicas apresentam um desempenho inferior com 100% de participação? O que aconteceu? Descritores de alerta, quais habilidades registram os menores índices de acerto e exigem retomada imediata? Tinha uma ação que a Jo usava lá no Polivalente, ela tinha uma pasta com resultados por alunos também, e aqueles alunos com situação crítica, por 2 motivos, por não ter levado a sério a avaliação e também por uma certa dificuldade, ela tinha essa conversa com os alunos e eles assinavam como se fosse um termo de compromisso para melhorar na próxima avaliação. Então, era feito esse trabalho com os alunos também. Não todos, né, que demanda muito tempo, mas alguns alunos específicos ali, era feito um trabalho com esses resultados. Aí, o ofício circular 033, né? Então, ele vai tratar da primeira avaliação, a avaliação Paraná Recomposição, primeira edição. Eu lembro que alguém até me perguntou, mas vai ter uma segunda? Vai. É por isso que a gente tem esses resultados e esse ofício que está norteando todo esse trabalho. Então, antes a gente tinha uma orientação. Vamos fazer uma retomada, vamos trabalhar com esses resultados, explorar esses resultados. Agora a gente tem ofício, que ele traz tudo descrito ali, o que compete às equipes gestoras, que vocês já começaram no estudo e planejamento, né, divulgando os dados, discutindo os dados, né, mas também realizar a leitura e o acompanhamento na hora atividade com os professores, como falei, só encaminhar esses dados é um pouco arriscado, a gente precisa acompanhar esse trabalho dos professores, analisar em conjunto com eles, né, que atuam no componente curricular de recomposição, como que está a proficiência média das turmas, os níveis de aprendizagem, agora a gente tem como separar os estudantes por níveis, orientar a organização da sala de aula, tem os links aqui, né, para que estão no ofício, para estar tendo acesso a informações também, tem o que compete ao professor, bem importante, né, utilizar isso durante a hora atividade dos professores, que é importante ele realizar a leitura e análise dos resultados, considerando a proficiência média das turmas e os níveis dos estudantes, realizar o levantamento em ordem decrescente dos itens com menor percentual de acerto, revisar os cadernos de prova com os estudantes, iniciando pelos itens com menor percentual de acerto, realizar a leitura dos itens com os estudantes. Isso aqui é muito importante porque a gente tem aquele estudante que não fez a leitura adequada, a interpretação adequada, ele até sabia os caminhos da resolução das questões ali, principalmente na matemática, mas peca na leitura, e aí a gente volta a um questionamento bem importante. Até que ponto a avaliação interna da escola está condizente com a avaliação externa? Não que a gente vá fazer sempre as provas no mesmo molde, mas que elas se aproximem, né, do molde das avaliações externas na utilização das questões, cabeçalho, como que funciona ali, os textos norteadores, mas não esquecendo também que o professor tem inúmeras ferramentas para avaliar, né, os seus trabalhos diários, tudo isso auxilia até na questão da frequência. Mas é bem importante explorar essa parte do ofício aqui com os professores, orientar os estudantes quanto ao registro dos itens,
Isso a gente vem conversado bastante também quando eu acompanho vocês na observação de sala de aula. Não perder o registro, por mais que a gente tenha LRCO, tem ferramentas, tem plataforma, tudo, mas que o aluno mantenha esse hábito do registro. E para o aluno manter esse hábito do registro é o professor, né? Aquela parte bem básica mesmo, didática, dele chegar em sala de aula, colocar qual é o objetivo da aula, o tema, o assunto, né? Resoluções ali, bem importante. Teve uma aula que eu assisti lá no Edina, a resolução de matemática ali, estava tudo muito organizado, o quadro, isso conta bastante. Às vezes a gente chega numa observação de sala de aula e o quadro é da aula anterior ali, cheio de informação, tá uma poluição naquele quadro, aí o professor não apaga aquele quadro, é um detalhe simples, mas que conta também. O professor não apaga o quadro e tá ali, já começa a retomada, a trabalhar, a falar, e os alunos estão olhando para outra informação. Então, todo esse cuidado e o registro em caderno é muito importante. Promover o levantamento de hipóteses em relação aos erros apresentados, realizar o mesmo procedimento com itens de maior percentual de acerto. Bastante coisa. Aí temos também, né, as aulas do LRCO de 29, do 5 a 10 do 7, elas estão focadas nos descritores de menor acerto. Então, a gente já tinha comentado, né, porque alguns professores questionaram por que não teve nivelamento no início do trimestre, e essas aulas estavam sendo construídas esperando também o resultado da prova Paraná. E daí aqui, a diretora Edna, ela não está presente, mas estão as pedagogas lá no Ana Tivanir, e eu vou apresentar bem rapidinho, é como se fosse uma boa prática. O que ela fez? Uma planilha que ela pegou de outro, é ideia de outro diretor também, mas ela está efetivando lá no Ana Tivanir. Nessa planilha, ela deixou para os professores preencherem a data e a aula que eles vão trabalhar a retomada da prova Paraná, de acordo com o ofício 040. E daí que ela organiza, que ela falou, eu não quero pressionar os professores a aula do cronograma dela. Então, primeiro eles colocam ali qual é a aula dela, monta o cronograma para estar acompanhando essas aulas. Então, vou interromper aqui o compartilhamento desse material. Reinaldo, agora que eu te vi, a tua Meet é às 10, é individual, tá? Mas não que que a informação não seja relevante, a gente vai comentar sobre isso também, mas você tem Meet individual. Que estava uma geral, daí eu achei que era agora. Tá bom? Mas se quiser continuar, tranquilo. Eu avisei o Edina, já achar aqui a cópia, a planilha da diretora. Sandra, oi? Aproveitar que você está colocando aí para apresentar, eu sei que a gente sempre fala isso, né? Mas isso reflete nos resultados, porque, por exemplo, caiu fórmula de Bhaskara lá numa série que a professora não tinha visto ainda. E isso é uma repetição na prova Paraná. Eles elaboram a prova, né? E ela acaba caindo questões, principalmente de matemática, que o professor ainda não trabalhou com os alunos. E isso, aí eu penso que isso mascara demais o resultado, né? A gente não tem certeza. Claro, a gente vai ver lá os descritores que eles erraram, né? Enfim, as habilidades, mas assim, o resultado mesmo da prova, né, muitas vezes reflete conteúdos que o professor ainda não viu. E, assim, faz hora que eu escuto isso, né? Quando vou em seminários, em fóruns, não sei o quê, muitos diretores falam isso também, aqueles que acompanham, né, junto com o professor, né? E você vê, é um conteúdo de matemática importantíssimo, né? E que caiu na prova e eles ainda não tinham visto, sabe? Então, tem que ter essa coerência, sabe? Porque a gente fica aí levando uns pitos de resultado, às vezes que foi baixo, ou sofrendo porque o resultado foi baixo, mas daí, né, vai fazer o quê?
se não tem o conteúdo visto ainda pelo aluno, né? Então, a respeito, vou te falar duas coisas. A primeira é que a gente não... É o professor mesmo que ele tem condições de analisar se... Porque realmente tem a questão de não ter trabalhado nada, né? Como você está comentando, e os professores comentam, e às vezes tem o conteúdo que não foi trabalhado, mas a habilidade daquele conteúdo já foi. Mas uma coisa assim que eu vi até agora de prática é como você falou, às vezes a gente sofre tudo, mas que algumas escolas fizeram para amenizar esse sofrimento, porque é aquela coisa que a gente fala, a gente tem o dado lá, o número, e daí a gente vai humanizar, fazer essa análise. Das escolas que dão valor pela prova Paraná, na nota do trimestre, considerar somente as questões que realmente o professor vê que foram trabalhadas, nem que sejam poucas e o valor delas seja maior ali. Inclusive, eu já vi a escola que um determinado professor, mas foi iniciativa do professor, dele dar um gabarito paralelo, um papelzinho para os alunos, pedir para quem estava aplicando a prova entregar esse gabarito, para eles colocarem lá já tinha o número da questão, o resultado, marcar a letra, mas também para o aluno marcar um X se ele já tinha visto aquele conteúdo ou não. Ali ele testava até os alunos, porque tinha coisa que ele tinha trabalhado, os alunos não lembravam, mas ele pedia para marcar. Ele também já tinha uma noção ali do que os alunos já tinham visto ou não, porque às vezes ele está só naquela série, ano, com os alunos, e não sabe exatamente o que outros professores trabalharam em anos anteriores. E às vezes pode ter questão ali de licença de professor, que ficou um tempo sem professor e o conteúdo não foi trabalhado adequadamente e tudo, mas isso foi a prática de um professor, né? Mas, no geral, assim, as escolas, tem algumas escolas que estão valorando só o que tem certeza mesmo ali que foi trabalhado. E daí entra aquela outra análise do professor mesmo. Ele tem condições que conhece bem os conteúdos, as habilidades, de ter uma noção mesmo de ver. Igual você falou, a Bhaskara não foi trabalhado. Não foi trabalhado e pronto. Então, não vamos sofrer com essa habilidade. Mas tem alguns casos que o conteúdo não foi visto naquela forma de conteúdo, mas a habilidade que ele trabalha foi. Né? Mas aí é o professor que tem condições de fazer essa análise mesmo. Mas que tem essas questões, até foi o Israel, lá do Amanda, porque ele é de matemática e de física. Ele trouxe isso e já colocou numa reunião que teve ali no Divino Operário mesmo, e ele fundamenta bem a argumentação dele em relação à avaliação diagnóstica do CAED na matemática. Né? Então, o professor, ele tem condições, de verificar bem isso, né? Porque quem também analisa, ajuda a gente bastante é a professora, a Marli, né? Uhum. Porque ela é diretora à tarde, ela é da manhã, né, de matemática. E você vê, igual ela falou, para você entrar com esse conteúdo, tem todo um caminho, né? Uhum. Tá, antes de você inserir, né, o conteúdo. Eu até assisti aula esse dia também de uma outra professora. Bom, enfim, né, só assim, registrando, né, porque... Sim, e é algo que é às vezes eles falam, puxa, tal escola foi louco de mal em matemática, ou não sei o quê, mas tem esse porém, né, que é uma situação externa, né, que a gente não tem, uma variável que a gente não tem que fazer, né. Mas é sempre pontuado essas questões. E é como te falei, aí a gente é que vai humanizar esses números, né? Analisar e verificar o que é pertinente e o que não é. Mas a melhor dica é só valorar o que foi realmente trabalhado ali com os alunos que eles tiveram. Então, aqui só mostrando a planilha da diretora Edna, né? Aqui ela está específica para observação sala de aula da prova Paraná, de acordo com o ofício 040. Então, os professores preencheram, né, em que aula e que turma que eles vão fazer essa retomada. E, lógico, que ela não vai observar todas essas aulas, mas em cima do que os professores colocaram,
é que ela vai estar montando o cronograma dela. E aqui tem outras cores de legenda que vocês podem estar colocando também, né? Como retomada de determinado descritor, para quem, né, colocou na semana o descritor de menor acerto. Tem professores que estão fazendo formadores, a implementação de formadores, eles vão preenchendo essa agenda, que é no Drive, para a diretora estar montando o cronograma dela, tá? Então, vocês podem colocar, né, acrescentar essa legenda aqui e tá colocando outras opções também. Eu não sei se a Rosenilda está aí atenta, se ela quer comentar mais alguma coisa. Está aí, Rose? Está correndo lá no Ana de Vanessa. Tá, tudo bem? Então, nesse exato momento, a diretora está lá fazendo a observação. Ela me avisou. A agenda, que ela colocou ali. Opa, peraí que eu peguei outro material aqui. Então é isso, gente. Depois, se vocês quiserem, né, a gente pede para a diretora Edna para ela estar compartilhando com vocês. Eu e a Marli também fazemos essa agenda semanal. Ah, ótimo. Ela foi do Direfor, né? Sugestão de um Direfor, essa agenda. Não, a gente faz, faz tempo. Ah, então tá. Mas quem quiser o modelo, né, depois a gente passa o link aí, se vocês quiserem. Interrompendo aqui, volto para outra. Compartilhou. Então, aqui os ofícios, né, 040 e 041, que também são norteadores desse trabalho com os resultados da prova Paraná. Os detalhes do ofício, a retomada do LRCO. Aí cabe também um acompanhamento no LRCO, né, se os professores estão registrando sobre isso. E as outras questões também que a gente sempre fala da avaliação, algumas incoerências que às vezes a gente acaba encontrando. Acompanhar e observar, né? Então, a hora atividade, apoiar os professores no uso dos dados da prova Paraná para definir estratégias, garantir que o planejamento contemple as habilidades prioritárias, na observação de sala de aula, focar as observações na efetividade das práticas de recomposição das aprendizagens, gerar evidências para feedbacks formativos que desenvolvam o docente profissionalmente. Ainda sobre os resultados, né, a gente sabe que é muita coisa, isso a gente tem ideia, né, é a avaliação diagnóstica, é a prova Paraná, as avaliações que o professor trabalha, tudo, mas algo que a gente tem também que está trabalhando, conversando sempre com os professores, é que aquele professor que tem poucas aulas semanais e o componente dele é contemplado pela prova Paraná, tudo, no momento que ele tem um resultado de prova Paraná, que ele possa aproveitar, de repente, no que a gente acabou de falar com a Maria Inês ali, que não são todas as questões, mas que ele pode valorar, ele diminua a sua prova. Né? Tem as escolas que já têm a prova, igual o Júlio Teodorico tem a prova JT, mas conversar com os professores sobre avaliações em sala de aula, atividades em sala de aula, as produções dos alunos, senão a gente fica só em prova, que é a queixa de um professor, mas em que momento que eu vou dar a minha prova? Né? Mas a partir do momento que o seu componente foi contemplado na prova Paraná, você pode estar utilizando esses resultados, né? Então, tem escola que já discutiu qual vai ser o valor, que já tem isso definido, tudo, mas esse trabalho com o professor das outras formas de avaliação em sala de aula, das atividades que ele está desenvolvendo, para não ficar só em prova retomada, prova retomada, prova retomada, né? Então, senão fica até maçante para o professor e para os alunos. As ações do Enem, né, que foi uma mobilização, assim, que desgastou, confesso, para nós também, a gente ficou naquela tensão e chega a planilha não bate, e trabalha com alunos e corre atrás de aluno, e Gov que não dava certo, e vai código para celular dos pais, os pais não estão na escola,
Então, a gente sabe como que foi, as dificuldades que vocês enfrentaram. Eu estava de plantão em algumas escolas, tudo mais lá no Ana Tivanir, mas a gente conseguiu, né, um resultado satisfatório. Mas não podemos esquecer do acesso e frequência na plataforma do Enem, a produção e devolutivas da redação Paraná, que vocês tiveram também, e a aplicação dos simulados, né? Porque a gente sabe que nós vamos ter aí um resultado do IDEB vinculado ao Enem. Mas também, né, já falei para vocês e agora está confirmado, a tutoria estará em Curitiba numa formação dia 25 e 26, no final desse mês. Aí nós vamos trazer mais informações, mais detalhes sobre essa questão do Enem Paraná. Mas uma coisa eu adianto vocês, tá? O pessoal já tem repassado muito para a gente. Trabalhar forte com esse acesso à plataforma, utilizar as atividades que estão lá, os simulados, tudo isso é muito importante. Aí aquele ciclo de webinários do ensino médio, né? No dia 17, nós vamos ter as experiências em rede, destaque encontro 1, e no dia 24 do encontro 2. A gente sabe também que é difícil, mas a gente precisa estar repassando para os professores, né, se eles estão acompanhando tudo, deixar um momento de hora atividade, assistir com o professor ali alguma parte para estar fazendo esse trabalho com eles, é uma sugestão também. Programa Paraná Global, né? Foco em áreas como tecnologia, inovação, ciência de dados e economia digital. Então, o projeto atua em conjunto com o programa Talento Tech, Inglês Paraná e os intercâmbios do Ganhando o Mundo. Então, agora a gente tem, né, a Sandrinha aposentou e ela tomava conta dessas pastas. E a demanda dela foi fragmentada em vários técnicos, tá? Então, eu tenho que verificar bem quem tomou cada demanda, porque a gente teve lá no estudo de planejamento, eles passaram rápido para a gente e ficou muito fragmentada. Mas está acompanhando isso e verificando com os técnicos, né, essa ação. Guia visual das avaliações externas, então, do SAEP, orientações para acesso e consulta de resultados das avaliações externas da rede do Paraná, identificar seu perfil de acesso e tenha em mãos as suas senhas. Quem tem senha, para quem não tem acesso, eu até tenho do CAED, de vocês, tudo, mas a rainha das senhas é a Charlotte. Mas acesso rápido ali, né? Prova Paraná, não esquecer, pela Central de Segurança, Robótica e parceiro também Central de Segurança, Prova Paraná mais, né? Sem senha, porque tem o login e a senha que a gente já tem acesso, já passou para vocês. O Aprova BI, a senha do @educação, portal SAEP, senha enviada pela CET, tá? Família na escola, então a gente já acompanhou várias ações que vocês fizeram, comentamos, né, sobre algumas ações que as escolas têm desenvolvido e estão planejando, mas eu já tinha comentado com vocês que eu tenho uma agenda das escolas que eu acompanho, que ali eu coloco o que vocês desenvolveram. E já está preenchida com o que vocês já realizaram. Dia 26/6, nós temos uma outra ação, tá? E daí, vocês, quem já tem o seu planejamento, me passa, né, e a data, que turmas vai utilizar, para eu preencher essa agenda aí com as ações que vocês vão desenvolver. Maria Inês, não sei se você gostaria de comentar um pouco das ações que você faz aí, porque o bazar chama muito atenção, né, e a ação que está prevista para o dia 26, o nome que você colocou. Então, nós estamos em obra, né, em uma reforma geral na escola, então tivemos que adaptar um pouquinho aí. Na primeira, que eu achei que foi bem válido, a gente sempre tem feito bazar, né? Nas duas nós fizemos. E também fizemos um mural para os pais deixarem recados para os seus filhos, né? E também eu fiz uma tour
com os pais na escola, mostrando, né, os pontos de reforma, explicando como que vai ficar, tal. Daí, nesse dia, deu bem certo. E na última, foi feito, como eu sou CCM, né, foi feito a certificação e entrega das medalhas dos alunos, e o bazar também foi bem positivo. E nessa próxima, nós vamos fazer um bazar, mas nós convidamos as famílias para também estarem colocando aqui em amostra o que eles produzem, né? Então, algum artesanato, alguém que faz alguma comida para vender, sabe? Crochê, na verdade, cachecol, essas coisas, bolo, né? Então, enfim, o que a comunidade escolar, quem quiser participar, produz, né, que seja uma fonte de renda, nós vamos estar expondo aqui junto com o bazar nosso também. Aí vamos fazer uma outra certificação também, até a gente dividiu essa última certificação para poder fazer 2 vezes, e vai chamar Expo Nicolau. Eu copiei de um colega lá do Formadores e a gente só está esperando a quadra, né, ser liberada, porque vai ter que ser na quadra, né? Mas essa é a nossa intenção. Joia, Expo Nicolau, eu não lembrava do nome, eu lembro que você tinha comentado e eu não estava lembrando, né? Então, essa oportunidade para que as famílias estejam colocando, né, suas ações, os trabalhos, alguma prestação de serviço. Esse tour foi feito lá no Amalho também, né, em que os alunos apresentaram os espaços da escola. Uma ação interessante também, se a Eliana ou o Josimael quiser comentar, essa última que vocês fizeram, que foi fragmentada conforme as turmas, em que os professores tiveram um momento com as famílias. A Eliana ou o Josmael pode falar rapidinho como que foi essa ação? Bom dia a todos. Eu acho que todo mundo faz, né, gente? Foi a gente que tem que fazer em vários momentos, porque se fizermos uma única ação, a escola não tem condição de acolher toda a comunidade. Então, a gente separou um momento para que os professores entregassem os resultados finais para os pais, né? É aquela famosa entrega de boletim, mas nesse caso a gente não fez entrega de boletim, fez entrega de relatório mesmo, sabe? De uma conversa com os professores e os pais, né? E os pais vieram participar, foram 4 momentos, 4 encontros, né? E todos eles com uma boa frequência de pais. Mas, assim, o que chama a atenção do pai é isso mesmo, né? Você tem um objetivo muito claro, né? Então, o pai quer saber como está a caminhada do filho, então ele veio. E nessa segunda, nesse do dia 26, a gente vai fazer um trabalho com o ProERD, né? Que é a Patrulha Escolar, entrou em contato conosco aqui e vamos fazer uma ação com os pais e os alunos aqui em relação ao Dia do Trânsito também. Joia. E algo bem simples assim, mas que me chamou a atenção lá no Júlio Teodorito, porque eu estava em um dos dias que essa ação estava acontecendo, eles colocam no rodapé do boletim, né, um Ctrl+C, Ctrl+V, a cópia das observações do LRCO do aluno. Então, o responsável leva o boletim, mas já leva as anotações que os professores fizeram ali do LRCO. E lá no Amalho tem uma mini ata, tem no Amalho, tem no Eugênio Malansky, tem lá no Frei Doroteu também, em que ali já vão algumas informações, quais os componentes, né, que os alunos tiveram dificuldade. Tem para marcar X ali a questão de indisciplina, uniforme, fora de ensalamento, referente ao aluno, e ainda uma parte lá sobre a frequência, porcentagem e número de aulas. Isso vai grampeado no boletim também. Então, vai, além das notas, vão algumas informações sobre os alunos, né? Então, fica aí a ideia também, né? Mas eu achei bem interessante as observações do LRCO, que não é algo tão difícil de fazer, né? Copia e cola ali para imprimir com os boletins. E também, né, a gente parou de falar de avaliação, mas é que teve um momento da tela ali que estava bem certinho, o Ronaldo do Amalho e o Sandro do Cirlei Jagas. A gente comenta muito sobre as avaliações dos professores passarem pela revisão da equipe pedagógica, tá? Antes de serem impressas, para aquela análise, né? Se está adequada, contextualizada, número de questões, os valores das questões, está bem distribuído, tudo. Então, é uma prática, assim, que é importante
né, que a escola tenha, se não tem ainda, que possa estar implementando, até porque quando veio a equipe da CED lá no Colégio Amália, foi só elogios, né, sobre o trabalho que o Ronaldo faz, né, tudo que ele desenvolve, as ações de busca ativa, os registros, o que a gente comenta muito, de ter evidências do trabalho, depois a gente comentar muito sobre isso, alguns até passaram a implementar uma agenda mais elaborada, melhorar a sua forma de registro da busca ativa, tudo, mas foi feito o apontamento dessa questão de revisar as avaliações dos professores. Tá? Foi o único apontamento lá no Amália para que a escola possa estar fazendo. Então, isso eu já estou repassando para as outras individualmente, os que já fazem, os que não fazem, se puderem implementar isso, né, esse acompanhamento. Inclusive, lá no Amália, a gente discutiu com as pedagogas depois, até de a gente elaborar os critérios, né, ter ali um papelzinho acompanhando os critérios para verificar em cada avaliação se está atendendo aqueles critérios. Daí cabe a nós elaborar também a questão do cabeçalho, se está adequado, a distribuição das questões, a distribuição da nota ali, se está especificado para o aluno, e daí é lógico, né, a questão das questões que estão sendo cobradas, se ela está contextualizada, se ela está adequada com o que o professor trabalhou, tudo. Tanto que o ano passado, lá no Cirlei, eu presenciei, a pedagoga estava fazendo essa verificação, e ela falou, mas isso aqui está muito estranho. E ela foi até o LRCO do professor, e os registros que ele tinha lá, era uma professora, não correspondia com o que ela estava cobrando na avaliação. Então, é importante ter esse acompanhamento aí das avaliações dos professores. E a família na escola, né, que acabamos de comentar, realmente está sendo um sucesso. Todas as escolas estão fazendo várias ações. Ali ela colocou 10/7, mas nós temos o 26/6. E atenção, né, para acompanhar o planejamento dos professores de recomposição, a análise dos resultados, como está sendo essa retomada. As escolas que já realizaram conselho de classe, organizar as ações pós-conselho e compartilhar a agenda, né, dessas ações que vocês estão organizando aí para as próximas datas. E é isso, gente. Falei demais, até pelo que eu sou acostumada, tá? Deixa eu interromper aqui. Tá, ok. Eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma colocação, mais algum apontamento. Tudo certo, muita coisa, né? Mas o importante é que vocês dão conta. Eu estou aqui com, olha, sério mesmo, eu estou com uma equipe fera aqui na frente, né? Olhando para vocês assim, tá? Nossa, eu admiro muito o trabalho de vários de vocês aí, né? Cada um dentro do seu estilo, mas, olha, realmente, eu fui abençoada esse ano com as equipes que eu estou acompanhando. Eu aprendo mais com vocês do que consigo levar alguma coisa, né, alguma boa prática, alguma coisa. Mas está sendo muito bom acompanhar vocês, gente. Estou amando. Eu acabo me apegando com as escolas, com as equipes, tudo. E agradeço por estar com vocês. E desejo uma excelente semana, de coração. Tá, joia? Deixa eu interromper aqui a gravação.